queria, mas acho que eu vou filmar aqui, tá bom? Bom dia, meu nome é Daniel Macdonald Lopes Alves, sou aluno de Iniciação Científica da Universidade Federal Fluminense, orientado pelo professor Rafael Dornelas, e hoje vou apresentar meu trabalho, Novel Crystal Graphite PLA Filament for Advanced Additive Manufacturing of Electrochemical Sensors. Inicio a apresentação destacando a televisão 3D, uma tecnologia relativamente recente que tem um universo de possibilidades criativas. Sua principal vantagem está na habilidade de construção. Basicamente, qualquer objeto que eu consiga imaginar e modelar no computador, eu consigo trazer para a realidade. Juntando essa versatilidade com a ampla gama de materiais disponíveis, cada um com características únicas, nós temos praticamente um potencial ilimitado de aplicações práticas. Na impressão 3D, na eletroquímica, por exemplo, a impressão 3D tem significado avanços significativos. Usando materiais condutivos, é possível criar e testar novas abordagens de aplicações eletroquímicas. Mas tem uma limitação. Os materiais condutivos atualmente disponíveis no mercado possuem algumas dificuldades, como baixa condutividade e baixo desempenho. É nesse contexto que o nosso trabalho se insere. Nós propomos um desenvolvimento de novo material, um novo filamento condutivo que supere essas limitações, enquanto também mantendo baixo custo para poder viabilizar novas novas abordagens e aplicações práticas de eletroquímica. Então, para a confecção do nosso material, foi escolhido 3 materiais para fazer parte do nosso filamento. Primeiro foi o PLA, que já é um material amplamente utilizado na impressão 3D, que seria responsável por dar rigibilidade e aplicabilidade no nosso filamento. Em segundo foi o grafite, que já é um material amplamente utilizado na condutividade de diferentes espécies. E a nossa modificação foi a adição do sal de bismuto, que pela literatura já contém diversas aplicações em eletroquímica por suas capacidades de eletrocatálise e alta condutividade. Para a prova de conceito, foi proposta a análise do paracetamol, um antipirético amplamente utilizado no mundo todo. Por isso, sua análise e seu monitoramento em diferentes amostras, tanto biológicas como farmacêuticas, é muito importante. Então, os objetivos do trabalho foram traçados. Primeiro, o objetivo geral foi o desenvolvimento de um novo filamento condutivo, à base de grafite, PLA e sal de bismuto. E os objetivos específicos foram construir eletrodos de trabalho usando uma caneta 3D, caracterizar esses eletrodos usando diferentes técnicas e propor um novo método para a determinação de paracetamol. Então, a metodologia de como foi feito o nosso filamento. Primeiro, o material era todo junto num balão de fundo redondo, onde, usando clorofórmio como reagente, nós deixamos ele em agitação e aquecimento constante durante 2 horas. Depois dessas 2 horas, a gente despejava esse material compósito numa bandeja, onde a gente deixava ele para secar durante 24 horas. Depois de 24 horas, nós picotamos o material e passamos por uma extrusora, onde transformava o material em filamento. Nós utilizamos esse filamento com uma caneta 3D para preencher um tubo, que também foi impresso em 3D, onde dentro tinha um fio de cobre para fazer o contato elétrico com o potenciostato. Então, depois que a gente preenchia esse tubo com a nossa caneta 3D, a gente lixava a superfície dele para fazer uma superfície homogênea e depois utilizávamos ele num sistema de 3 eletrodos, onde ele funcionava como o eletrodo de trabalho para então fazer nossas análises. Foi feito 4 tipos de filamento diferentes para esse trabalho. Um que não apresentava sal de bismuto, nosso de controle, que tinha 70% de PLA e 30% de grafite, e 3 proporções de adição de sal de bismuto diferentes: 5%, 7,5% e 10% de sal de bismuto. Primeiro, nós fizemos a caracterização morfológica com o MEV, onde foi possível enxergar nos filamentos onde teve adição de sal de bismuto, essas partículas brancas que vocês conseguem ver aqui. E com a posterior IDX, nós conseguimos comprovar que essas partículas são aderidas do bismuto, então comprovando que o bismuto foi incorporado no nosso filamento. Enquanto no material não modificado, só apresentou carbono e oxigênio aderidos do grafite e do PLA. Nós também fizemos caracterização por Raman, onde nós vimos bandas características de materiais carbonáceos, e por infravermelho nós vimos bandas específicas de ligações características do PLA, mostrando também que essas duas outras substâncias foram incorporadas no nosso filamento. Para a caracterização eletroquímica,
Nós primeiro fizemos uma ampla varredura para analisar como os eletrodos se comportariam em eletrólito KCl, e nós vimos que essas diferentes picos de oxidação referentes ao bismuto. Nós observamos que quanto maior foi a adição de bismuto, maiores foram esses picos, mostrando que realmente teve uma incorporação maior de bismuto, tendo maior adição de sal de bismuto. Nós também fizemos uma análise mais encurtada da faixa, onde nós analisamos que os picos referentes à oxidação do bismuto não apareciam se a gente não passasse por uma faixa negativa, que é onde tem a redução do bismuto. Nos permitindo, então, fazer testes nessa faixa sem ter a interferência do próprio bismuto nas nossas análises. Então, nós também quisemos ver como que nossos eletrodos se comportariam com uma molécula modelo, que no caso a escolhida foi a dopamina. Nós observamos que em preto está o eletrodo não modificado, enquanto em colorido estão os eletrodos modificados com bismuto. E nós podemos ver uma alta melhora de desempenho dos eletrodos modificados, frente ao não modificado. E também é possível ver que entre os modificados, com uma maior adição de sal de bismuto e uma maior incorporação de bismuto, nós também tivemos uma melhora da resposta eletroquímica. Então nós comprovamos que quanto mais bismutos nós adicionamos, melhor fica o nosso eletrodo. Nós também quisemos analisar como que isso ficaria na nossa molécula de prova de conceito do paracetamol, onde o mesmo comportamento foi obtido. Quanto mais bismuto foi adicionado, melhor foi as nossas análises. E qualquer eletrodo com bismuto já ficou melhor do que não modificado. Então, para termos uma análise mais precisa e mais sensível, nós escolhemos uma técnica de cronometrometria junto com uma análise de injeção por batelada, onde o eletrodo era posicionado numa posição ao jet e nós adicionamos o analítico por cima. Nós otimizamos essa técnica com diferentes parâmetros e passamos para a confecção da nossa curva analítica, onde nós fizemos tanto com o eletrodo modificado em 10%, que foi o que apresentou o melhor desempenho, tanto com não modificado. Nós podemos ver realmente uma melhora significativa quando nós plotamos um contra o outro, onde nós tivemos tanto uma faixa linear maior quanto uma sensibilidade maior. A faixa linear nossa do eletrodo modificado foi 4 vezes maior, que é muito bom. E nós tentamos também testar a precisão desse método, fazendo um teste de repetibilidade, onde nós tivemos um desvio padrão menor do que 3% para as duas concentrações analisadas, uma depois da outra 3 vezes. E nós também quisemos analisar se outras substâncias encontradas junto com o nosso paracetamol poderiam interferir na nossa análise. Nós vimos que nenhuma substância teve uma diferença maior ou menor do que 10%, mostrando também a seletividade do nosso método desenvolvido. Então, em conclusão, nós conseguimos concluir que o novo material compósito foi produzido de fácil e rápido preparo, com características de alta aplicabilidade e alta sensibilidade e alta flexibilidade. Nós conseguimos produzir eletrodos com alto custo-benefício e altamente eficientes. Nós conseguimos concluir que o sal de bismuto melhorou a nossa resposta eletroanalítica, provavelmente devido às propriedades eletrocatalíticas do bismuto já comprovadas anteriormente. E nós conseguimos produzir um método sensível, reprodutivo e seletivo para análise de paracetamol. Com perspectivas futuras do trabalho, nós estamos agora aplicando essa metodologia em diferentes amostras, tanto farmacêuticas quanto biológicas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o pessoal do meu laboratório, que sempre me ajudou durante todo o trabalho. Agradeço também a esse congresso, que está sendo muito, muito legal. E as agências de fomento por fazer esse trabalho ser possível, né? Sem eles não daria. E convido todos para o nosso encontro que vai ter lá em Niterói em 2026 de sensores e biosensores. Obrigado.